Olá, crianças! Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para um momento da história bíblica. Mas antes, como fazemos sempre, vamos orar? Vamos agora orar, falar com Deus, o Senhor Criador, as mãos unir e os olhos fechar para falar com Deus. Deus, nós estamos aqui nesse dia mais uma vez para aprendermos sobre a Tua Palavra. Nos ensine e tudo que vamos aprender agora fique gravado em nosso coração, em nossa mente, que possamos colocar em prática na nossa vida. Abençoe todas as pessoas que estão vendo esse vídeo agora. Que a Palavra do Senhor tenha um lugar especial em seu coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos fazer uma revisão de algumas histórias que a tia Silvia já contou. Eu sei que vocês têm visto as histórias, muitas pessoas têm comentado comigo que até os grandões têm visto, têm gostado muito das histórias. Então vamos revisar algumas histórias que nós vimos? Vamos lá? Primeiro nós vamos começar a história com um homem que a tia Silvia ainda não falou sobre ele. O nome dele era Jacó. Jacó morava na terra de Canaã. Isso mesmo, aquela terra que o povo do Egito voltou, que Deus tinha prometido dar ao povo para habitar novamente. Uma terra boa, com plantações, com água, onde eles poderiam criar os seus rebanhos. Jacó morava na terra de Canaã. Sabe quantos filhos que Jacó tinha? 10 mais 2, 12 filhos. 12 filhos. Olha aqui, nós vamos colocar esses filhos aqui em volta de Jacó. 12 filhos, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 filhos. É muito filho, não é? É muita gente. Mas Jacó tinha uns 12 filhos e Jacó seguia as leis de Deus. Jacó orava, entregava os seus filhos sempre para Deus, ensinava os seus filhos o caminho de Deus. E hoje o versículo que nós vamos estudar é esse aqui, ó. O Senhor é Deus zeloso. Está lá no livro de Deuteronômio 6,15. Vamos falar juntos? O Senhor é Deus zeloso. O que é zeloso? Zeloso é cuidadoso, é atencioso, tem muita atenção com aquilo que faz. E Deus é um Deus cuidadoso. Deus sempre está cuidando de nós e cuidava de Jacó e daqueles 12 filhos. Eles foram sustentados ali na terra de Canaã. E aí aconteceu que começou uma fome muito grande na terra de Canaã. Os alimentos eram poucos para muitas pessoas, porque não era só Jacó que morava lá, eram outras famílias que moravam em Canaã. Então começou uma fome muito grande. E sabe para onde que Jacó foi com seus filhos? Para o Egito. Lembram do Egito? Contamos algumas historinhas aqui sobre o Egito. Jacó foi com seus filhos lá para o Egito. E o Egito era uma terra muito boa, muito grande, tinha tudo, era uma terra rica. Quando eles chegaram lá no Egito, ofereceram alguns trabalhos para eles, eles foram ficando, e acontece que Faraó era o rei do Egito. Ele mandava lá no Egito e ele não tinha um coração muito bom. Então, aquele povo, Jacó e os seus filhos começaram a trabalhar muito e foram sendo escravizados no Egito. Lembra que a tia falou que eles moravam muitos anos no Egito? O povo de Deus passou 430 anos lá no Egito, sofrendo. E aí foi que Deus levantou quem? Moisés. Quem se lembra do bebê Moisés? Que nasceu e foi colocado lá no rio, dentro do cestinho, não é? Moisés nasceu lá no Egito, porque Deus é um Deus zeloso. Deus estava atento ao sofrimento do povo e ouviu a oração do povo. E aí fez com que Moisés nascesse lá no Egito para salvar o povo da escravidão, das garras de Faraó, que era malvado. E aí Moisés saiu lá do Egito e aí conduziu o povo, lembram-se,
passou pela terra toda, atravessou o Egito e o Mar Vermelho e depois o Rio Jordão, até que chegassem na terra de Canaã. E eles foram andando, andaram muito tempo pelo deserto até atingir uma terra. E Faraó ficou lá atrás com o povo dele. Até Faraó e seus carros e seus soldados quiseram ir atrás, mas Deus não permitiu, porque o Senhor é Deus zeloso, é Deus que cuida. E então, quando Moisés chegou numa terra, que ele viu que era uma terra mais tranquila para o povo habitar, que ele saiu lá do Egito e que ele atingiu outra terra, Deus deu leis a Moisés. Lá do monte, Deus falou com Moisés e deu: Moisés, eu vou dar leis para você, para o povo seguir, porque o povo é muito. A Bíblia diz que eram mais de 600 mil pessoas. Já imaginaram uma população de 600 mil pessoas? Mas Deus estava com Moisés, cuidando de Moisés, sempre orientando, e Moisés sempre buscava ao Senhor. E aí Deus deu uma outra ordem a Moisés: Moisés, meu servo, você vai fazer um tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era uma construção em tendas. Eles não podiam fazer uma casa porque eles estavam sempre mudando de lugar até chegarem na terra que Deus falou que eles voltariam, que é a terra de Canaã. Enquanto eles não ficavam firmes ali, Deus não permitiu que eles fizessem casas construídas com pedras, tijolos. Então Deus falou: você vai construir um tabernáculo, Moisés. E outro, você vai construir também uma caixa grande que vai se chamar uma arca. Você vai fazê-la toda de ouro e as tábuas da lei que eu te dei, você vai guardar dentro da arca. Vai fazer uma aliança comigo, Moisés. Eu serei com você. Onde que você for, onde o povo for, eu estarei com você. E assim Moisés foi obediente, construiu o tabernáculo com todas as tendas juntas. E sabe aqueles filhos que Jacó teve, quantos eram mesmo? 10 mais 2, 12. Cada nome do filho de Jacó se transformou numa tribo. Então, eram as 12 tribos de Jacó. Um dia Deus falou com Jacó lá no passado assim: Jacó, você não vai se chamar Jacó mais, vai se chamar Israel. Por isso que hoje nós falamos as 12 tribos de Israel, porque receberam os nomes dos filhos de Jacó. Olha que interessante, você sabia desse dado lá da Bíblia? Está lá em Gênesis 35, você pode ler depois, Gênesis 35. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então Moisés conduziu aquele povo e quando chegou lá dividiu as tribos. Cada tribo tinha o nome de um filho de Jacó. E ali eles permaneceram algum tempo, Moisés sempre obedecendo a Deus e Deus sempre sendo zeloso com o seu povo. Deus sempre sendo cuidadoso. E então Moisés foi ficando velhinho e morreu. Mas Deus não deixou de levantar outra pessoa para guiar o povo. Quem foi que Deus levantou? Levantou Josué. Josué era um homem valente, era um homem firme. E Moisés tinha falado com ele: Josué, seja firme, conduza o povo aonde o povo for, porque a presença do Senhor é com você. E Josué continuou aquela luta, continuou seguindo os mandamentos que Moisés tinha dado através de Deus lá no monte. E Josué foi feliz, Josué venceu. Lembram-se da cidade de Jericó? Que Josué e todo aquele povo que ele pediu para serem representantes das tribos irem com eles, eles invadiram e destruíram Jericó, porque Jericó estava no caminho de Canaã, assim como muitas outras cidades, e eles foram vencendo uma a uma com a vontade de Deus, porque o zelo do Senhor estava com eles, a vontade de Deus, o cuidado de Deus estava com eles. E assim Josué foi vencendo, foi caminhando. E aí naquela época surgiram vários profetas. E surgiu um profeta de nome Samuel. Você se lembra de Samuel? Vamos recordar lá?
Samuel era aquele menininho, filho de Ana e Eucana, que nasceu para ser um profeta. E Deus transformou aquele menino em profeta e ele viveu na época do povo lá da terra de Canaã, onde aquele povo estava dividido em tribos, onde aquele povo trabalhava. E então Josué foi ficando velho e o povo foi vendo que Josué estava idoso, que Josué não tinha mais forças, e aí o povo chamou o profeta Samuel e falou: Profeta Samuel, nós queremos um rei que reine sobre nós, porque nós não temos mais Josué. Moisés morreu há muito tempo, Josué tomou seu lugar, e agora? Quem vai reinar sobre nós? E aí Samuel conversou com Deus, porque Samuel era um profeta do Senhor. Deus chamou Samuel para ser profeta, para ajudar o seu povo, porque o Senhor era Deus zeloso, sempre foi cuidadoso com o seu povo. Então tinha um homem lá perto lá de onde eles moravam, nas tribos, e era a tribo de Judá, e tinha um homem lá que se chamava como Saul. Saul se tornou rei. O povo aclamou Saul rei. E Saul reinou sobre as 12 tribos de Israel durante um tempo. Ele obedecia às leis de Deus, mas algumas coisas ele não concordava muito. Então Deus permitiu que várias batalhas acontecessem. Algumas o povo de Israel vencia, outras o povo de Israel perdia, porque Saul não tinha o coração todo em Deus. Nós temos que ter o nosso coração todo em Deus, porque o nosso Deus, ele é zeloso. Não devemos dividir o nosso coração com Deus e outra pessoa, porque Deus, ele é poderoso. Só ele pode nos ajudar e ele conhece o nosso coração. E aí, Saul era um rei que saiu de uma das tribos. O nome dessa tribo era Judá, que era um dos nomes dos filhos de Israel. Então, apareceu um povo que se chamava Filisteu e quis lutar com o povo de Israel. E Saul falou: nós vamos vencer este povo. E conclamou o povo, e o povo orou, e o povo clamou a Deus para que ajudasse. Mas lá na terra de Judá também tinha um menino, filho de Jessé. Quem lembra do nome desse menininho aqui? Davi. Davi, ele tinha uma profissão, ele era pastor de ovelhas. Lembra-se da batalha? O que aconteceu? Lá no Vale de Elá, isso mesmo, um gigante. Como era o nome do gigante? Golias. Davi apareceu lá e Saul achou que Davi era muito pequeno, muito fraco, não podia vencer o gigante, mas Davi tinha Deus no seu coração e Deus estava olhando aquilo tudo. Deus percebe tudo, Deus está atento porque Ele é zeloso. Ele está atento a tudo que acontece conosco. Vocês acham que Deus não está atento a tudo que está acontecendo na Terra? Toda essa pandemia, todas essas doenças que estão acontecendo, Deus está atento. E há muitas pessoas que não estão confiando em Deus. Estão confiando nos cientistas, nos médicos, mas não estão confiando em Deus. Já viram quantas pessoas estão sendo curadas? Deus está curando as pessoas. Deus está levantando pessoas com inteligência para criar as vacinas, os remédios. Deus está atento, Ele é um Deus zeloso, Ele sempre foi um Deus zeloso, desde a criação do mundo. E Deus estava com Davi. Davi venceu aquele gigante Golias. E Davi falou para o rei Saul que ia vencer e venceu mesmo. E então Davi foi crescendo e Saul foi ficando idoso. Mas Saul foi vendo que a fama de Davi crescia muito. Davi foi ficando um homem que as pessoas gostavam muito. Toda vez que Davi ia nas batalhas, eles venciam as batalhas, porque Davi tinha o seu coração em Deus. E Saul foi ficando com muito ciúme de Davi. Foi ficando mais velho, foi ficando enciumado, foi ficando assim, querendo tirar Davi do caminho dele e começou a fazer planos para matar Davi. Mas Deus cuidava de Davi o tempo todo.
Quando Deus está conosco, nada pode nos acontecer de ruim. E Deus estava com Davi. E Davi lutou muito. E Saul foi para uma batalha certo dia e morreu ali naquela batalha. Então, Saul morreu. E quem se tornou rei? Davi. Davi se tornou rei. Davi se tornou rei do povo de Israel. Davi dirigia o povo com a orientação de Deus. Davi fez algumas coisas erradas, mas sabe uma coisa boa que Davi tinha? Ele confessava o erro dele. Ele errava, mas ele ia lá e pedia perdão a Deus. Então, quando tinha os profetas em volta dele, como tinha aquele profeta Samuel, não é? Que orientou, que falou que Saul era rei, agora Davi também tinha a ajuda do profeta Samuel, que falava com ele: Davi, não faça isso. O profeta era uma ligação de Deus com o povo. E todas as vezes que o povo errava, aqui nesse lugar, lá no tabernáculo, era sacrificada uma ovelha, sem defeito, sem mancha. Aquele sangue ficava ali e depois aquela ovelha era queimada e aquela fumaça subia aos céus e os erros eram perdoados. Assim que Deus fazia, todas as vezes que o povo errava. Então, quando Davi cometia um erro, ele reconhecia o seu erro. É muito importante nós fazermos isso também, sabe? Porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe quando estamos errando, quando estamos escondendo, quando estamos mentindo, quando estamos nos afastando do caminho dele. Deus conhece e conhece o seu coração também, criança que está ouvindo a tia Silvia. E sabe muito bem o que você está pensando. Então é muito importante você orar, fazer como Davi, confessar o seu pecado. Senhor, eu errei, me perdoa, me desculpa e me ajude a não errar mais. Davi fazia isso. Hoje não precisamos mais matar uma ovelha e derramar sangue, porque hoje nosso sacrifício já foi lá na cruz, através de Jesus. Daqui a pouco nós vamos estudar mais um pouco sobre isso. Então Davi lutou muito lá, Davi ganhou muitas batalhas. Davi reinou 40 anos em Israel. O povo de Israel amava Davi e Deus amava Davi, porque Davi era um homem bom. Então Davi fazia aquilo que Deus se agradava. E Davi, ele conquistou muitas fortalezas, muitas cidades. E numa dessas fortalezas que ele conquistou, que se chamava a Fortaleza de Sião. Fortaleza de Sião. O povo lutou e batalhou e ganhou e venceram e construíram algumas casas para eles e Deus deu paz ao povo de Israel e Davi reinava com tranquilidade e a fortaleza de Sião, que Davi gostou tanto daquele lugar que ele se mudou para lá. Sabe como ele colocou o nome da fortaleza de Sião? Cidade de Davi. Olha só que legal, a cidade de Davi. Davi morava lá. Ele era o rei, ele e a sua família moravam na cidade de Davi. A cidade de Davi ficava próximo de uma cidade muito grande, muito importante naquela região, que era a cidade de Jerusalém. Você já deve ter ouvido falar em Jerusalém, não é? Até hoje as pessoas vão a Jerusalém a passeio, vão a Jerusalém conhecer os lugares aonde aconteceram as batalhas, aonde Davi estava. E Jerusalém ainda existe hoje ruínas, partes da cidade, porque muitas partes foram destruídas. E é aí que a gente vai chegar agora. Jerusalém destruída, uma potência, sim, mas Davi, ele teve um desejo no seu coração e tudo ele colocava diante de Deus. Então ele teve um desejo, ele chamou na época um profeta que tinha lá na terra deles. Ele chamou o profeta Natã e falou assim: profeta Natã, eu estou sentindo vontade no meu coração de fazer uma casa para Deus. Aí o profeta Natã olhou: uma casa, rei Davi, uma casa para Deus. Eu estou incomodado, profeta Natã. Nós moramos aqui, a minha cidade é uma cidade grande, todo o povo de Israel já está na sua terra, dividido, com suas casas, morando muito bem, com seu conforto, e a arca de Deus está numa tenda.
Ela habita numa tenda. Eu tenho vontade de fazer uma casa muito grande, uma casa bonita para Deus, onde as pessoas vissem que a presença de Deus está assim como está conosco no tabernáculo. E ele falou aquilo com o profeta Natã, e o profeta Natã falou assim: Rei Davi, pode construir a casa a Deus, porque Deus é com o Senhor, Deus ama o Senhor anda nos caminhos de Deus, pode fazer. E Davi se alegrou com aquilo, da vontade de fazer uma casa para Deus. O profeta Natã foi para casa. Naquele dia à noite, Deus falou com ele: Profeta Natã, meu servo, agora querem construir uma casa para mim, uma casa de madeira, de tábuas, de ouro, de prata. Eu sempre estive com o povo. Desde a saída do Egito, lá no Egito, eu ouvi a oração do meu povo e conduzi o meu povo pelo deserto até chegar na terra onde eu prometi dar, onde eles voltariam a ter paz na terra de Canaã. E agora querem me construir uma casa? Pois muito bem, fale com meu servo Davi, que ele não vai me construir uma casa, mas o seu sucessor, quem vem depois dele, vai fazer uma casa para mim. E eu vou dar todas as especificações. E esse sucessor dele, eu serei com ele, assim como sou com Davi. Eu serei por pai e ele me será por filho. Se ele andar nos meus caminhos e seguir os mandamentos, eu serei com ele. E aí o profeta Natã no dia seguinte falou com o rei Davi: Rei Davi, Deus ontem à noite me apareceu e me disse que você não vai construir a casa a ele, mas o seu sucessor, o seu filho, vai. E assim o tempo foi passando, foi passando. Davi foi envelhecendo. E Deus deu a planta da casa para Davi, o desenho da casa, como deveria ser, qual material deveria ser empregado, todas as divisões daquela casa. E Deus deu detalhadamente, porque Deus, o Senhor, é zeloso, Ele é cuidadoso, Ele não gosta das coisas feitas de qualquer jeito. Nós precisamos fazer sempre o melhor, porque Ele faz o melhor para nós. Deus sempre trabalha a nosso favor, é isso que aconteceu. Davi chamou seu filho Salomão. Salomão, meu filho, eu estou ficando cansado e velho. Em breve eu não estarei mais aqui. E você vai ser o meu sucessor. Você vai reinar sobre Israel. E foi isso que aconteceu. Davi chamou o povo todo, quando viu que ele estava ficando bem fraco, reuniu os principais das tribos de Israel e falou com eles: O meu filho Salomão será o meu sucessor. Apresentou Salomão a ele. E ele, tudo o que ele fizer, vocês obedeçam, porque Deus está com ele. E assim foi que aconteceu. Davi ficou cansado e Davi foi ficando um rei idoso e faleceu. E quem reinou foi o jovem Salomão. Um dia Salomão orou ao Senhor e Salomão pediu a Deus uma coisa muito importante. Salomão não pediu riquezas, não pediu saúde, não pediu fama. Salomão pediu sabedoria a Deus. E Deus se agradou. Sim, Senhor, eu quero sabedoria para guiar o povo, para fazer tudo o que eu tenho que fazer. Olha que pedido importante. Salomão foi conhecido como o homem mais sábio da terra, sabiam? Salomão escreveu um livro inteiro da Bíblia, que se chama Provérbios. Provérbios de Salomão. E Salomão começou com a sua vida, e Salomão pegou aquela planta do templo e resolveu começar a casa de Deus. E Salomão foi vendo todos os detalhes, com muito cuidado, como Deus tinha falado com seu pai Davi, assim ele foi fazendo, foi construindo a casa de Deus, e a casa de Deus foi ficando com todos os lugares para todas as coisas, com todas as repartições, e o tabernáculo então foi deixado porque Deus tinha dado a Salomão a força para construir uma casa para Deus. E assim Salomão edificou a casa de Deus, um grande templo, e chamou o povo para orar e para consagrar. E Deus falou com Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha que lindo, tia Silvia se emociona, porque muitos buscam
buscam o Senhor, mas não conhecem ao Senhor. Buscam de boca para fora, mas Deus falou: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, eu atenderei os seus pedidos. Eu sararei a sua terra, eu cuidarei de tudo e perdoarei os seus pecados. Foi isso que aconteceu. E aí Salomão inaugurou aquela casa toda, aquele templo maravilhoso. E as pessoas iam ali oferecer sacrifícios. E as pessoas ficavam lá fora, porque lá no santo, lá dentro, quem poderia entrar? Apenas o sacerdote. Tia Silvia fez umas partes que havia lá dentro do templo. Olha, e Deus estava ali presente, porque Deus era um Deus zeloso, Deus cuidadoso. E olha aqui, tia Silvia fez, construímos aqui alguma coisa que pareça com a casa de Deus, que tinha lá dentro da casa de Deus. Lá dentro da casa de Deus tinha um local sagrado, que era o Santo dos Santos. E sabe o que ficava lá dentro do Santo dos Santos? A Arca da Aliança. Vamos colocar a Arca da Aliança lá dentro do Santo dos Santos e vamos ficar. E vamos deixar a Arca da Aliança lá. Ninguém podia entrar, só o sacerdote, porque o sacerdote era o homem ungido de Deus. E aí existia o candelabro. Esse candelabro, ele tinha 7 lâmpadas. As lâmpadas eram acesas com azeite e ficavam constantemente acesas para iluminar a casa de Deus. Também tinha a mesa com todos os objetos de culto ao Senhor, os cálices, o prato, as bandejas, tudo era feito de ouro, a mesa de ouro. E tinha também a parte alta, onde se queimava o incenso. Apenas o sacerdote podia entrar ali. Aquele incenso queimado, aquela fumaça que subia, Deus respondia a oração. E o sacerdote intercedia pelo povo que estava aqui fora. O povo não podia entrar neste local, apenas o sacerdote. E naquela época existia um sacerdote chamado Zacarias. Zacarias era um homem de Deus. Zacarias, ele tinha uma esposa que se chamava Isabel. Zacarias e Isabel eram muito tementes a Deus. A Bíblia diz que o coração deles pertencia a Deus, mas eles não tinham filhos. Eles sempre pediam um filho ao Senhor, mas Deus achou melhor não dar aquele filho por enquanto. E eles continuavam orando, porque Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. Então Zacarias, Isabel trabalhava na sua casa e Zacarias de vez em quando ia no templo para queimar o incenso a Deus e levar a oração do povo a Deus. E aí nesse tempo, um certo dia, apareceu um anjo de Deus. Zacarias levou um susto. Quem é você? Por que está aqui no altar do Senhor? E aquele anjo falou assim: eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus. E eu vim aqui, Zacarias, falar uma coisa para você. A sua oração foi ouvida e a sua esposa ficará grávida de um menino e o nome dele será João. Esse menino é escolhido por Deus para algo muito especial, muito importante. Então, ele não vai poder comer comidas muito fortes, nem bebidas fortes. Esse menino vai ter que ser cuidado, com todo carinho por vocês, e vamos orientar como será a criação desse menino. E Zacarias: mas quando será isso, anjo, que vai acontecer? Aguarde, porque a promessa do Senhor, Zacarias, para você é essa. E aquele anjo saiu da presença de Zacarias, e Zacarias saiu dali para ver o povo. Quando Zacarias chegou lá na porta do templo, o povo ficou olhando para ele assim. Zacarias estava mudo. Ele não conseguia proferir uma palavra, nada. E aquele povo então percebeu que Zacarias tinha tido um encontro lá no templo com alguém vindo da parte de Deus. Foi para casa e encontrou com a sua esposa Isabel. E Isabel olhou para Zacarias. Zacarias, meu marido, o que houve? E Zacarias, mudo. Assim ele permaneceu durante um bom tempo. E no domingo que vem, a tia Silvia vai contar o que aconteceu. Quem era aquele bebê
que Isabel estava grávida. Isso ia se chamar como? João. Ele tem uma importante atuação na história. João foi muito importante. Mas fica para o domingo que vem. Agora nós vamos orar. Vamos orar e entregar nossa vida para Deus. E foi muito bom esse tempo aqui. Revisamos toda a história. Depois pede a mamãe para escrever lá nos comentários para a tia Silvia se você ouviu e se você se lembrou das histórias que vimos aqui. Vale a pena ver os vídeos de novo, viu? Vamos orar? Deus querido, muito obrigado por essa história tão linda da tua palavra. Como o Senhor é um Deus zeloso, como o Senhor fica conosco sempre e está sempre junto de nós, nos orientando e nos ajudando. Abençoa a nossa semana, abençoe a nossa vida e a nossa família. Obrigado por mais um dia. Em nome de Jesus, amém. Um abraço gostoso meu, beijinhos em vocês, até domingo. Tchau!